Fala pessoal, vamos para a resolução da primeira questão de Química da prova da UEMA, do País UEMA 2025. Vamos lá, o enunciado diz assim: fenômenos físicos e químicos são dois tipos de eventos distintos que ocorrem na matéria. Sendo assim, os fenômenos físicos são mudanças nas propriedades físicas das substâncias, ou seja, mudança no estado físico, na forma e no tamanho que ocorre, sem alterar sua composição química. Isso aqui é muito importante. Os fenômenos químicos, por outro lado, resultam da formação de uma ou mais novas substâncias, com propriedades químicas distintas das originais e podem ser representados por equações químicas. Ou seja, de maneira bem simplista, a gente percebe que fenômeno físico, fenômeno físico, ele causa o quê? Ele não tem mudança na composição química. Diferente, por exemplo, do fenômeno químico. No fenômeno químico, a gente tem o quê? A gente percebe que há mudança na composição química, ou seja, a alteração na composição química. De maneira bem resumida, pessoal, o fenômeno químico significa que existe reação química. Por isso que pode ser representado através de uma reação, beleza? Enquanto que o fenômeno físico não tem mudança na composição química, ou seja, não existe uma reação química, ou seja, aquilo que eu tinha antes, eu continuo tendo depois. Então, por exemplo, mudança de estado físico. Se eu tenho água no estado sólido, que é gelo, quando ela sofre o processo de fusão e passa para o estado líquido, eu continuo tendo água, ou seja, eu tenho água no estado sólido e água no estado líquido. Não tenho mudança na composição química. Por isso que as mudanças de estado físico são considerados processos físicos. Show de bola? Além disso, os processos de separação de mistura também são considerados processos físicos, porque eu não tenho mudança na composição química. Por exemplo, mistura de água com sal. Quando eu consigo separar, eu continuo tendo água e continuo tendo sal. Não tem mudança na composição química. Por isso que é um processo físico, enquanto que fenômeno químico são representados pelas reações químicas. Por exemplo, se eu pego um papel e queimo, quando eu queimo esse papel, eu não continuo tendo papel depois, porque o papel foi queimado. Show de bola? Então, eu tive mudança na composição química. Então, isso é um fenômeno químico. Show de bola? Então, a gente pode lembrar que os fenômenos químicos, deixa eu puxar um tracinho aqui, ó. Os fenômenos químicos, os principais exemplos são quais, Marcos? São as mudanças de estado físico. E o que mais? E os processos de separação de mistura. Toda mudança de estado físico, todo processo de separação de misturas são fenômenos físicos, porque não causam mudança na estrutura. Show de bola? Não tem mudança na composição química dos constituintes. Beleza, Marcos? Show de bola. Mas antes de fazer a questão, gostaria de relembrar com vocês as mudanças de estado físico. Para quem não lembra aí direito, ter uma certa relembrada, porque isso vai ajudar na resolução da questão. Show de bola? Então, primeiro que a gente tem que lembrar, ó, é passagem do sólido para o líquido. A passagem do estado sólido para o estado líquido, a gente chama de fusão. Show de bola? A passagem do estado líquido para o estado gasoso, a gente chama de vaporização. Vaporização. Só que eu quero lembrar para vocês que essa vaporização, ela pode acontecer em 3 estágios distintos, que depende da velocidade com a qual essa passagem do líquido para o gasoso ela ocorre. Então, essa vaporização, ela pode ser chamada de evaporação, ou ela pode ser chamada de ebulição, ou ela pode ser chamada de calefação. Marcos, qual é a diferença de cada um desses processos? A evaporação ela acontece de forma lenta e gradual. Ela acontece a qualquer temperatura, desde que haja líquido. Então, por exemplo, quando a roupa está secando no varal, a gente associa muito essa passagem do estado líquido para o gasoso como se fosse o processo de ebulição, como se só a ebulição existisse. Mas lembra que tua roupa ela seca no varal, mesmo a água
não chegando a 100 graus Celsius, porque a gente associa a temperatura de ebulição acontece a 100 graus Celsius, tá? A passagem do líquido para o gasoso só pode acontecer a 100 graus Celsius. Não, pessoal, a evaporação ela acontece a qualquer temperatura, desde que haja líquido, beleza? Ou seja, é um processo lento que acontece a qualquer temperatura. Enquanto que a ebulição é um processo que é turbulento, que acontece em uma temperatura específica, que é a temperatura de ebulição, que no caso da água a nível do mar é 100 graus Celsius. Beleza? Agora, a calefação é um processo que é instantâneo, que acontece devido a um choque térmico. Show de bola? Beleza. E a passagem do sólido direto para o gasoso, que a gente chama de sublimação. Lembra que os principais exemplos da sublimação é justamente a naftalina e o gelo seco. Beleza? Agora a volta, o processo gasoso, no caso vindo para o estado gasoso, para o estado líquido. A gente chama de condensação. Condensação. Que também pode ser chamado de liquefação. Lembrando que a condensação está associada a vapor, enquanto que a liquefação está associada a gás. Tranquilo? E o estado líquido para o estado sólido? O nome é bem sugestivo, né? É solidificação. E a volta do gasoso direto para o sólido, a gente pode chamar de ressublimação ou sublimação, tanto faz. Beleza? Só gostaria de lembrar para vocês que a passagem do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso são processos que envolvem a absorção de energia. Por isso que são chamados de processos que são endotérmicos. Enquanto que a volta do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido são processos que são chamados de exotérmicos, porque envolvem a liberação de energia para que eles venham a acontecer. Show de bola, pessoal? Então agora a gente pode resolver a questão. Olha, ele fala aí, ó. Pode-se classificar como fenômeno químico o evento de quê? Aí ele fala, obtenção de sal a partir da água do mar. Ou seja, a água do mar, uma mistura ali que eu tenho sal mais água. Depois eu vou fazer o quê? Um processo de separação. Eu vou obter o sal e vou deixar a água, ou seja, processo de separação de mistura. Ou seja, é um fenômeno físico. É um fenômeno físico. Então isso aqui, ó, já não pode ser. Letra B, ó, condensação. Condensação lembra uma mudança de estado físico. Se é uma mudança de estado físico, não importa nem o que eu vou ler depois. Se é mudança de estado físico, não é processo químico, é processo físico. Show de bola? Letra C, ó, formação de ferrugem em um prego. Vamos deixar essa aí. Letra D, ó, precipitação da água condensada, ou seja, mudança de estado físico aí, ó. A mata, processo físico. E letra E, fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. Ou seja, eu tenho cobre, que é a barra, vou transformar em cobre, que é o fio. Ou seja, não deixei de ter cobre, não teve mudança na composição química, processo físico. Show de bola. Agora isso aqui, ó, formação de ferrugem em um prego. Você está formando ferrugem, está tendo um processo de oxidação, que é representado por uma reação química. Ou seja, teve mudança na composição química, ou se trata de um fenômeno químico. Show de bola? Então, nosso gabarito aí seria C de casa. Show de bola, pessoal? Deu para entender? Agradeço aí a vocês terem assistido. Se tiverem dúvida, pode deixar aí nos comentários e acompanha nas redes sociais. É isso aí. Muito obrigado. Valeu!